A educação e a emergência de múltiplos paradigmas. Interessante. A palavra emergência ela tem que aparecer para nós em dois sentidos fundamentais. O primeiro é emergir, como vir à tona. Mas, ao mesmo tempo, a emergência como uma situação de rapidez, que exige também uma tratativa dos temas da educação que tem um outro jeito rápido de pensar, fazer, mudar, alterar. É engraçado também como que na área de educação, na nossa área, muitas vezes se usa a palavra paradigma sem ter muita clareza do que é que isso significa. Claro, os gregos nos auxiliam um pouco a pensar, afinal, essa palavra ela tem dois termos de origem grega. O primeiro deles é para, que significa ao lado, e o outro deu para nós a expressão digma, que significa mostrar. Portanto, paradigma é mostro ao lado, isto é, exemplifico. Quando nós falamos em educação e a emergência de múltiplos paradigmas, novos tempos, novas atitudes, significa que a educação hoje precisa rever, reolhar, apontar de outro modo e talvez, claro, alterar também o modo como nós fazemos as coisas, como nós pensamos as coisas, como nós refletimos sobre a nossa prática dentro da educação. Não é incomum, e a gente sabe disso, alguns dos nossos colegas, e quantas vezes nós mesmos ou nós mesmos dizemos assim, os alunos de hoje não são mais os mesmos. É interessante, porque alguém que diz isso, até esse ponto, está demonstrando apenas um pouco de sanidade mental. É claro que os alunos de hoje não são mais os mesmos, mas, e aí é que é um sinal curioso, de uma certa distorção pedagógica, que é imaginar alguém que diz isso, que os alunos de hoje não são mais os mesmos e continua dando aula do mesmo jeito que dava há 10 anos atrás ou há 15 anos. Portanto, se os alunos não são mais os mesmos, se o mundo não é mais o mesmo, como fazer do mesmo modo? Há algumas coisas na área de educação que tem que ter uma persistência maior, uma durabilidade maior. Mas há aí algo que a gente não pode esquecer, que é a importância de olhar a realidade no modo como ela se coloca, porque afinal de contas, educação lida com o futuro. Basta observar como no teu carro, ou no carro de alguém, ou o carro que você usa, o retrovisor é menor do que o para-brisa. Afinal de contas, passado é referência, não é direção. Nosso horizonte, que é o que o para-brisa mostra, é o futuro. E ele é maior, mais extenso do que o que nós temos no retrovisor. Algumas pessoas no nosso campo, muitas vezes, têm na condução do veículo, a educação, um para-brisa menor do que o retrovisor. E o tempo todo miram ao passado. O tempo todo imaginam que a resposta está num outro tempo. Pode ser. Às vezes ela pode estar também, desde que de lá se traga aquilo que é tradicional, o que precisa ser preservado, protegido, levado adiante. Mas, muitas vezes no nosso passado, o que encontramos é o arcaico, aquilo que tem que ser superado, deixado de lado, abandonado. A emergência de múltiplos paradigmas, novos tempos, novas atitudes. E a primeira atitude que nós precisamos pensar, sem dúvida, é que nós estamos vivendo hoje, na educação, não só nela, mas também nela, momentos graves. Momentos em que há um certo desnorteamento, há uma alteração rápida das situações do nosso dia a dia, há uma mudança muito veloz da maneira como as coisas são feitas, são pensadas, são comunicadas. Também um adensamento exagerado das pessoas nas grandes metrópoles levou ao esvaimento e até a uma certa extinção de alguns valores que eram fortes num outro momento da nossa história e que precisam ser trazidos de novo. Ora, esses momentos graves, eles, sem dúvida, significam, como sempre foi na história humana, a possibilidade de momentos grávidos. Interessante. Momentos graves são também momentos grávidos. Afinal de contas, toda situação grave contém em si uma gravidez, ou seja, a possibilidade de dar à luz a uma nova situação. Só que na nossa área, em educação, mas não só nela, muita gente enxerga só a gravidade do momento e não vê a gravidez que ele contém. E passa boa parte do tempo dizendo, se eu pudesse, no meu tempo, recorrendo, portanto, a uma nostalgia que é muito negativa em relação àquilo que a gente pode, de fato, fazer em educação. Veja, há pessoas que não enxergam, como eu dizia, a gravidade do momento, quanto mais a gravidez que ele contém. Há outros que só enxergam a gravidez e aí perdem um pouco da base, da possibilidade de fazer algo que seja sólido e tenha permanência. E aí, muitos desses que só enxergam o novo o tempo todo, correm um risco de cair não no novo, mas na novidade. Isto é, passar o tempo todo atrás de novas coisas só porque estão falando nelas, estão aparecendo, sem uma base muito forte. Ora,
talvez seja fundamental, nesta situação, nós nos lembrarmos de um grande pensador alemão do século XVIII, que foi Immanuel Kant. Kant tem uma frase que serve muito, né, para os tempos que nós estamos vivendo. Ele diz: avalia-se a inteligência de um indivíduo pelo número de incertezas que ele é capaz de suportar. Repito, avalia-se a inteligência de um indivíduo pelo número de incertezas que ele é capaz de suportar. O que é que isso significa? Suportar significa não sucumbir a essas incertezas. Hoje, pelo número de situações, de alteração que nós temos no dia a dia, de mudanças que são cada vez mais velozes, nas quais a nossa memória se torna fugaz, e a nossa história se torna rápida, é preciso olhar um outro jeito de pensar, mexer, lidar e, especialmente, de construir a educação. Momentos graves, sem dúvida, mas eles são momentos grávidos. Para mexer na gravidez que esse momento contém, nós, sem dúvida, temos necessidade de olhar o que é que nos cerca. Qual é a novidade dos tempos que nós vivemos? A novidade é que as coisas estão mudando. Você diria, mas é óbvio. Aliás, poderia até dizer mais, as coisas sempre mudaram. Cuidado, a novidade não é a mudança do mundo. A novidade, e essa é inédita, é a velocidade da mudança. Hoje, cada dia mais, nós temos uma maior velocidade de comunicação, das relações, da situação, do conhecimento, do aprendizado. Esta alteração nos obriga, claro, a todas e todos que lidamos com a educação, a ter um olhar que seja não necessariamente tão veloz como ali se está, mas que perceba as alterações que estão ocorrendo de maneira a reorientar também o nosso processo de trabalho. Nesta direção, desse monte, né, de coisas que nós temos que subir no nosso dia a dia, ultrapassar essas situações que eventualmente nos são negativas, é preciso olhar que essa velocidade, ela carrega algumas mudanças significativas no modo de nós fazermos as coisas. Aliás, também no modo como os alunos chegam até nós. Por exemplo, hoje, já imaginou? Um menino ou uma menina que entrou na primeira série do ensino fundamental, com 7 anos de idade, para ser alfabetizado por nós, formalmente alfabetizado. Antes de colocar o pezinho na sala de aula, ele já tinha assistido 5.000 horas de televisão. Atenção, antes de uma criança que vai fazer 7 anos de idade, colocar o pé na sala de aula para fazer o nosso ensino fundamental na primeira série, ela já tinha assistido 5.000 horas de televisão. Calcula-se que uma criança assiste, em média, a 3 horas de TV por dia a partir dos 2 anos de idade. Portanto, dos 2 anos até os 7, quando ela entra formalmente para a alfabetização, ela assistiu uma média de 1.000 horas por ano, 5.000 horas de televisão. Ela assistiu noticiário, ela assistiu programa científico, ela viu coisas relativas à propaganda, ela viu novela, ela assistiu filmes de violência ou de ficção ou pornográficos. Aí ela vem, entra no primeiro dia de aula, depois de ter assistido 5.000 horas de televisão, senta na nossa frente e nós começamos a aula dizendo assim: a pata nada. A pata nada. Quase que elas levantam e falam: leve-me ao seu líder, porque parece alguma coisa diferente. A pata nada serviu para educar muitas pessoas. Aliás, para quem se lembra, esta expressão aparecia numa cartilha antiga no passado, que era a cartilha do Sodré, que serviu para educar, alfabetizar muitos, mas talvez agora seja o momento de olhar de um outro modo o nado da pata e ao mesmo tempo perceber que essa velocidade altera. Frente a isso, muita gente olha e diz: então não tem jeito. Não há como, nós não vamos acompanhar essa mudança. Essa criançada não tem mais jeito, essa meninada está de um jeito que a gente não controla mais. É nessa hora que entram os múltiplos paradigmas. E tem um deles que a gente não pode esquecer, que é pessoas que imaginam que talvez para que essa situação ela se resolva, basta esperar. Frente aos momentos que são graves, uma das reações mais comuns e equivocada é a pessoa imaginar que basta ela ficar quieta no canto dela que as coisas não acontecerão. Eu costumo chamar isso de cautela imobilizadora. O que é que isso significa? Frente a qualquer situação, é preciso ter cautela. Mas tem um tipo de cautela que imobiliza. É aquele que acha que se ele não alterar o que ele fazia, se ele esperar mais um pouco, que as coisas elas continuarão do jeito que elas estavam, ou seja, do modo confortável.
que já foram. Na área de educação, nós lidamos com processos de vida, processos humanos, processos de conhecimento. Os processos são sempre mudança. Aliás, essa é a natureza processual de qualquer coisa. Fernando Pessoa, o grande pensador, escritor português, dizia logo no início do século XX, na véspera de não partir nunca, ao menos não há que se arrumar malas. E muitas pessoas, como eu disse, tendo em vista a obrigação de ter que se arrumar, ter que se mexer, ter que alterar o modo como fazem e pensam as coisas, supõem que talvez a partida ainda possa ser adiada, possa se deixar para um outro momento a hora de mudar. Ora, esta cautela imobilizadora, ela é extremamente negativa porque ela carrega uma condição que é a condição daquele que continua do jeito que estava quando tudo à volta exige uma alteração. Não é mudar tudo, depois nós vamos falar disso, mas mudar o que precisa ser mudado. E mudar o que precisa ser mudado coloca a necessidade de uma atitude. A atitude de ter cautela, isto é, de não fazer as coisas de uma maneira atrabalhada, esperando apenas que alguém ordene para se mudar tudo, mas ao contrário, ter cautela é a capacidade de ter paciência histórica, como dizia Paulo Freire, paciência pedagógica, paciência afetiva. Paulo Freire insistia muito nisso, né? Paciência é diferente de cautela imobilizadora. Paciência histórica é saber observar o momento em que as coisas estão acontecendo, ver se elas já estão maduras o suficiente para poderem ser mexidos naquele tempo. É uma frase muito comum, quem é do interior sabe disso, em que se diz que é muito perigoso ter razão antes da hora, né? Ora, paciência histórica é exatamente a capacidade de perceber que as coisas têm um momento. Aliás, Paulo Freire, que eu mencionei, diz uma coisa mais fundamental ainda. Ele diz, se você não fizer hoje o que hoje pode ser feito, e tentar fazer hoje o que hoje não pode ser feito, dificilmente fará amanhã o que hoje deixou de fazer, porque as condições se alteram. Repetindo, se você não fizer hoje o que hoje pode ser feito e tentar fazer hoje o que hoje não pode ser feito, dificilmente fará amanhã o que hoje deixou de fazer, porque as condições se alteram. Ora, paciência histórica é a percepção do momento adequado em que coisas podem ser alteradas. Ao lado disso, Paulo Freire falava também em paciência pedagógica, isto é, a tua capacidade de observar que as pessoas têm processos diferenciados de aprendizagem de ensino, que o teu aluno, a tua aluna, o teu colega, a tua colega, tem momentos diferentes em que se encontram e, portanto, é necessário que haja uma certa maturação na possibilidade de permuta de informação e conhecimento. E paciência afetiva é exatamente a capa de amorosidade que precisa o tempo todo cobrir qualquer ato pedagógico de maneira que não se incorra, né, na agressividade ou na ruptura do padrão de autonomia e liberdade que alguém carrega. Paciência afetiva é olhar o outro como um outro. Se nós juntamos essas três formas de paciência e pensamos o que significa cautela imobilizadora, passe-se aí a um outro patamar. A cautela é aquela que te permite refletir, pensar a própria prática antes de alterar as coisas, né? A prática de pensar a prática é a única maneira de pensar certo. Dizia Paulo Freire de novo, a prática de pensar a prática é a única maneira de pensar certo. A cautela é a capacidade de observar, de refletir, de conversar, de dialogar, de trocar ideias com outras pessoas. Mas essa cautela não pode, frente aos momentos graves, imobilizar. Dizer, espere, eu vou aguardar um pouco. Quem sabe muda a direção, muda o governo, né, muda o tipo de aluno e eu posso continuar fazendo do jeito que já fazia. Não, né? Pode até que se traga algumas coisas que já se fez, mas não tudo que já foi feito. Aliás, se aquilo que a gente sempre fez antes continuasse dando certo agora, nós não teríamos tantas situações graves na área de educação. Se houvesse uma eficácia completa em relação a tudo que já fizemos antes e que bastaria agora continuar repetindo, trago de novo, nós não teríamos tantas situações graves na área de educação. Para escavar a gravidade e tirar dali a gravidez contida, é preciso que a cautela seja reflexiva e não paralisante. Ora, volta à frase do Fernando Pessoa, na véspera de não partir nunca, ao menos não há que se arrumar malas. E há pessoas, inclusive, que fazem um mal muito grande, mesmo na área de educação, ou especialmente nela, para, por exemplo, colegas nossos mais novos de idade.
Muitos usam o tempo em educação como uma ameaça, aquele que é mais novo. Então alguém acabou de sair às vezes da universidade, de um curso, de uma atividade, entrou agora na atividade dentro do ensino público ou particular, e ele chega cheio de ideias, quer fazer reuniões, quer fazer projetos. Sempre tem um que fala assim, calma, isso aí é só fogo de palha, com o tempo você acostuma, fica aí, deixa só ver que você vai ver. É só mudar as coisas que tudo fica, é só com a idade você vai aprender. Essa posição, que é profundamente reacionária, ela não é nem conservadora, ela é reacionária. Ela faz voltar a tempos piores ainda, ela é muito comum por parte daqueles que têm uma cautela que seja imobilizadora. Portanto, o que é que se pode concluir daí? Que se não se pode ter cautela, talvez, para produzir agora os novos tempos, e principalmente tirar a gravidez dos tempos graves, talvez o melhor, o mais indicado seria ir com ímpeto, ir com arrojo exatamente numa outra direção. Mas esse é um segundo e perigoso equívoco. Às vezes a gente se pergunta, se a cautela imobilizadora é algo que pode arriscar, talvez o ímpeto faça essas mudanças dentro dos nossos campos de conhecimento, de produção, de reflexão, elas possam produzir um efeito mais adequado. Não necessariamente. Aliás, o ímpeto, ele só é adequado quando ele não é inconsequente. O que é um ímpeto inconsequente? Ímpeto inconsequente é aquele que acontece quando alguém, sem refletir, sem pensar, sem dialogar com outros, parte para a ação. Aliás, um nome que se dá também a isso é ativismo. Aquele que, face à necessidade de mudança, ele vai fazendo. E acha que pode ir alterando e mexendo sem estruturar bases de apoio. Talvez, usando uma imagem antiga, seja necessário fazer como o alpinista faz. Quando ele tem que escalar algo com segurança, ele crava algo no qual ele possa se apoiar, e só quando aquilo está firme é que ele crava o segundo e sobe mais um pouco. Evidentemente, ele não deixa de subir. Ele tem que ter ímpeto, ele tem que ter coragem. Aliás, educação exige também muita capacidade de coragem, mas coragem não é um ato de insanidade. Por exemplo, um tipo de pessoa que a gente admira imensamente, uma profissão que é muito importante, é o Corpo de Bombeiros. O soldado do Corpo de Bombeiros. O soldado do Corpo de Bombeiros é aquele que, numa situação de risco, de sinistro, ele faz o contrário do que nós, os outros humanos, gostaríamos de fazer. Eu, por exemplo, você, frente a uma situação onde a gente tem um incêndio, um risco, um desabamento, a primeira tendência nossa é sair correndo dali. Já um soldado do Corpo de Bombeiros, a primeira coisa que ele faz e deseja e avalia como a sua qualidade, é ele chegar o mais rapidamente num lugar onde nós queremos sair. Aliás, você sabe, um dos critérios de avaliação de qualidade de serviço nessa área é a rapidez com que se chega num sinistro. Sendo que a nossa, claro, como alguém que é leigo nesse campo, é sair dali o mais rapidamente. Pois bem, quando um bombeiro ele chega frente a um sinistro, digamos um incêndio onde se sabe que há pessoas ali dentro ou o risco de ter pessoas ali dentro em meio a um incêndio. A situação é grave. Ele precisa transformar aquilo numa coisa grávida, ou seja, dar à luz, trazer à luz alguma coisa que pode ser malévola, aliás. Ele traz dentro disso a capacidade de buscar retirar, talvez do que é negativo, alguma coisa positiva. Ao chegar ali, o bombeiro, ele se depara com uma questão. Ele tem que ter cautela necessária para entrar ali dentro, para que ele não seja atingido, por aquilo que ali está, mas ele também tem um ímpeto suficiente para não esperar em excesso pelo momento de fazer o que precisa ser feito. Já imaginou um soldado do Corpo de Bombeiros que tivesse uma cautela imobilizadora e ficasse parado na porta de um incêndio e dizesse assim, não, quem sabe se eu ficar aqui agora, isso não vai me atingir. Quem sabe chove, aí apaga sozinho. Eu tenho 30 anos de experiência, eu conheço esse tipo de incêndio. Ou o outro, de forma inconsequente, que frente àquilo vai entrando, vai correndo, sem colocar uma máscara de proteção, sem estar com um capacete que abrigue a sua cabeça de acidentes e assim por diante. Ora, o que é necessário em alguém que lida com vidas humanas? Ele precisa ter cautela para não perecer e precisa ter um ímpeto que não o paralise nas coisas que faz. A mesma coisa é necessário para um educador ou uma educadora.
Face a essas situações de mudança, é preciso equilibrar a cautela e o ímpeto, porque é um risco muito grande quando se tem um ímpeto que é inconsequente, quando se tem ações que não são planejadas, que não são organizadas coletivamente. O risco é de se obter um efeito que não se esperava. Ou pior ainda, o risco é de se desmoralizar aquele tipo de ação por falta de organização e, mais ainda, fazer com que as pessoas que por elas são atingidas por essa ação, que pode ser inconsequente, haja uma rejeição a qualquer outro tipo de mudança. Daí que só há uma possibilidade de não ter o ímpeto inconsequente, é desenvolver a competência coletiva. O que seria que a gente poderia pensar como competência coletiva? Competência coletiva é algo que substitui uma ideia que já é muito ultrapassada. Foi muito comum se dizer em vários locais a seguinte frase: a minha competência acaba quando começa a do outro. Aliás, antigamente, isto é, há 20 anos, quando alguém tinha uma competência, sabe o que ele fazia? Guardava para si. Até dizia assim: eu vou passar para o outro que eu sei, ele vai tomar meu lugar. E quem tinha alguma incompetência, alguma dificuldade, alguma lacuna na formação, dizia: eu vou ficar quieto, não vou passar para ninguém que eu tenho esse tipo de problema, porque senão eles vão me tirar daqui. Hoje, as duas atitudes são perigosas. Seja a daquele ou daquela que omite a possibilidade de repartir o que tem, seja o daquele que esconde que tem uma dificuldade, porque isso acaba redundando contra o grupo. O que é competência coletiva? Competência coletiva é a seguinte noção: a minha competência acaba quando acaba do outro. Num grupo, numa escola, numa área, numa secretaria, se você perde competência, eu perco. Se você aumenta a tua competência, eu aumento a minha também. O trabalho de educação é um trabalho coletivo, é um trabalho que é feito com as pessoas e, usando uma velha frase que todos e todas sabem o autor, ninguém educa ninguém. As pessoas se educam reciprocamente em relação, ou seja, é sim a educação, esse ato coletivo. E esse ato coletivo, ele nos coloca, como eu dizia, um imperativo, uma condição forçada. Nos desenvolvemos coletivamente também. Por isso, para desenvolver a competência coletiva, é preciso acreditar em algo muito forte. Dois grandes princípios. O primeiro deles é: quem sabe, reparte. O segundo é: quem não sabe, procura. Repito, quem sabe, reparte. Quem não sabe, procura. Para fazer isso, é preciso também ter humildade pedagógica. O que é a humildade pedagógica? É a nossa possibilidade de imaginar, perceber e admitir que nós não sabemos muitas coisas, que tem muitas coisas que estão no campo de conhecimento do outro que conosco atua, que tem muitas coisas que estão no campo de conhecimento do aluno, da comunidade, de outras estruturas, e que, portanto, eu não posso me mostrar avesso ao aprendizado para fingir que sei. São Beda, que é um grande santo anglo-saxão para os católicos do século VII. Aliás, o introdutor de alguns métodos de historiografia que auxiliaram imensamente a história medieval na sua produção escrita. São Beda diz o seguinte: há 3 caminhos para a infelicidade. 3 caminhos para a infelicidade. Primeiro, não ensinar o que se sabe. Segundo, não praticar o que se ensina. E terceiro, não perguntar o que se ignora. 3 caminhos para a infelicidade ou o fracasso. Não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. A competência coletiva, ela precisa abrigar-se nesta ideia de São Beda, porque ela nos indica uma direção, claro. Ela nos indica a possibilidade de construir um conhecimento que não é propriedade de algum exclusivo, mas que é repartido dentro de uma estrutura para aumentar a competência que cada um e cada uma tem. Aliás, um filósofo que é, dentro do iluminismo, uma das forças mais instigantes no século XVIII, que é Voltaire, eles têm uma frase que é mal interpretada em alguns momentos, e ela é muito sagaz. Ele diz: Deus é contra a guerra, mas fica ao lado de quem atira bem. O que é que significa aí atirar bem? Não é atirar bem para prejudicar o outro, mas é preparar a competência. E a competência não é algo automático, não é algo que cai dos céus. Aliás, em educação, nós temos um risco muito grande. Imaginar que só a nossa boa vontade pode ser suficiente.
É muito comum você perguntar a alguém, por que você dá aula? Por que você é educador ou educador? Ah, porque eu gosto de criança. Gostar é um ato fundamental para poder fazer. Mas para poder fazer bem e, portanto, respeitar o gosto daquele com quem você atua, é preciso desenvolver a competência. E essa competência é necessário insistir muito. Ela não acontece isoladamente. Ela acontece numa construção que é coletiva. Por isso, é preciso mudar. E mudar é mudar também nessa competência coletiva. E mudar é uma coisa complicadíssima. Porque se algo que nós, humanas e humanos, temos dificuldade, é exatamente de assimilar processos de mudança. Fazer, então, com que momentos graves se tornem momentos grávidos, exige que a gente afaste do cenário duas coisas. De um lado, a cautela imobilizadora, de outro lado, o ímpeto inconsequente. O modo de fazê-lo, como a gente dizia, é exatamente a capacidade de desenvolver a competência coletiva. E essa competência aponta na direção da necessidade de mudanças. E aí, de novo, vem uma grande encrenca. Mudar é complicadíssimo. Nós, humanos e humanas, gostamos muito daquilo que nos é familiar, que nós já estamos habituadas ou habituados. Tem gente que senta no mesmo lugar à mesa para comer há 10, 20, 30 anos. Não muda de lugar. Fica instável até quando vem alguém de fora e não conhece um pouco os hábitos da família, hábitos, né? E senta naquele lugar. Tem gente que perde até o modo de comer porque alguém sentou na cadeira que ele está habituado a fazer há 10, 20 anos. É engraçado. Tem gente que fala em mudar o mundo e não consegue, às vezes, mudar até do lugar onde deita a cama. Algumas pessoas se habituaram, aquelas que vivem com outros, a dormir, por exemplo, numa cama de casal, do lado direito ou esquerdo. Mesmo quando dormem sozinhas, seja no hotel, seja numa viagem, seja quando o outro não está, deitam sozinhos do mesmo lado. Como se aquilo fosse o lugar natural das coisas, né? Basta observar, você chega, por exemplo, no auditório, para assistir uma palestra, para assistir, né, um evento, para participar de um seminário, para participar de uma reunião. Vem no período da manhã, senta numa determinada poltrona e ali fica. Não tem lugar marcado. Você está sentado ou sentado ali. À tarde, depois do almoço, se volta para o mesmo local. Sabe qual é a tendência? Ir e sentar exatamente onde já se estava sentado antes. E mesmo que não tenha lugar marcado, a tendência, como eu dizia, é você ou eu chegar e, sem falar nada, claro, quando tem alguém sentado por educação, mas pensar, ué, o que ele está fazendo no meu lugar? Por quê? Porque dá a ideia de que nós temos lugares naturais, lugares que são nossos e dos quais a gente não arreda pé, dos quais a gente não quer sair, não quer deixar aquele espaço porque ele é o nosso abrigo, é o local onde nos sentimos bem, onde existe, e aí a palavra, a nossa capacidade de conforto, onde nós estamos confortáveis. E claro, estamos também conformados. É só você observar, quando você pega um copo e põe água no copo, a água se conforma ao copo, ou seja, ela ganha a forma do copo, mas fica ali dentro aprisionada também. Para que uma água ganhe a sua capacidade de ir além, de sair dali, ela precisa transbordar, ir além da borda, ir além do seu limite. Ora, mudar é uma situação em que nós precisamos transbordar, isto é, ir além do nosso próprio limite, alterar a nossa possibilidade de ser de um único e exclusivo modo. Os árabes têm um ditado muito apreciável que diz: homens são como tapetes, às vezes precisam ser sacudidos. Essa sacudidela é aquela que nos permite também uma mudança da nossa própria postura. No entanto, mudar produz tensão. Qual tensão? A tensão entre rigidez, que é o que a gente quer manter, e flexibilidade, que é o que nos obriga a alterar a postura e a condição. É preciso ter flexibilidade. Agora, em educação e em qualquer outra área da vida, ser flexível é diferente de ser volúvel. Volúvel é aquele ou aquela que muda por qualquer coisa, que não tem convicções, que não tem raízes, que não se firma. É aquele que balança de acordo com o movimento do vento. É aquele, por exemplo, que não tem clareza dos métodos pedagógicos que utiliza. Alguém falou nesse, ele adota. Fala no outro, ele vai também. Isso é ser volúvel. Há uma diferença, como eu disse antes, entre ser volúvel
e ser flexível. Flexível é aquela pessoa que, mesmo tendo as suas convicções, aliás, mesmo não, porque tem convicções e elas são fortes, ele é capaz de alterar determinadas posturas sem perder a rota. É capaz, inclusive, de não ficar oscilando de acordo com qualquer movimento. A tensão é entre flexibilidade e rigidez. Mudar pode até ser vista num gesto físico. Vou mostrar mais ou menos. Por exemplo, eu, Mário Sérgio Cortella, neste momento eu estou estável, estou seguro, mas estou imóvel. Se eu precisar mudar de lugar, se eu tiver necessidade de alterar a minha posição, se eu precisar andar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar uma perna do chão. E eu corro o risco, e esse risco existe, de quando eu levanto uma perna do chão, correr um desequilíbrio momentâneo. E aí eu firmo esse pé e ponho o outro e levanto e vou. O ato de andar, o ato de mudar de lugar, o ato de transbordar exige o risco do desequilíbrio momentâneo. Cada um e cada uma de nós lembra disso. Por exemplo, quando uma criança está aprendendo a andar, o lugar mais confortável é o berço. O lugar mais seguro é ficar gatinhando na horizontal. Para levantar, corre-se algum risco. Para andar, há outros riscos. E aí, quantas vezes a situação foi essa? O pai fica de um lado, a mãe fica lá do outro, e a criança vai, buscando equilibrar-se. Quando que ela aprende a andar? Quando ela perde o medo de cair. Mais do que perder o medo, quando ela sabe que ela pode cair, mas ela corre esse risco. Mais ou menos como andar de bicicleta, andar a cavalo. Quem aprendeu a andar de bicicleta sabe que um dia, alguém tirou as rodinhas laterais que apoiavam quando a gente era criança, ou você nunca teve uma bicicleta com aquelas rodinhas, teve que ir se equilibrando. Volto a exatamente esse ponto. A tensão, ela é resultante de um movimento entre aquilo que você precisa e quer manter, que é a rigidez, e a flexibilidade, a alteração das coisas. Mas a atitude de mudança é uma atitude que responde à possibilidade do novo. Aliás, só as pessoas que não temem o novo, e novo é diferente de novidade, só as pessoas que não temem o novo são capazes de mudanças significativas. Outros, aqueles que ficam ou temendo o novo, ou só atrás de novidade, entram num transtorno da sua capacidade, inclusive, de educação. E se nós olhamos isso como um ponto certo, é preciso pensar uma coisa. Alguns diriam assim, mas se eu ficar mudando sempre, não se está falando em mudar sempre. Está se falando mudar quando é necessário. E essa necessidade, ela vem à tona para nós, ela emerge, e aí sim, emerge até como um paradigma, um jeito de fazer, um modelo, uma referência em vários momentos. Uma das coisas que é preciso alterar é a percepção que alguns e algumas têm de que nós somos sempre do mesmo jeito. Não é. Aliás, tem uma frase que circula por aí, que é uma frase bem curiosa. Diz assim, uma pessoa, quanto mais ela vive, mais velha ela fica. Isso é bobagem. Para que alguém, quanto mais vivesse, mais velho ficasse, ele teria que ter nascido pronto e ir se gastando. Gente não nasce pronto e vai se gastando. Gente nasce não pronto e vai se fazendo. O que nasce pronto e vai se gastando é fogão, sapato, geladeira. Gente nasce não pronta e vai se fazendo. Eu, Mário Sérgio Cortella, neste ano, sou a minha mais nova edição. Revista, às vezes um pouco ampliada, mas eu sou a minha mais nova edição. Eu sou o mais novo Mário Sérgio Cortella. O mais velho está no meu passado. Claro, como esse processo de construção de mim, e isso acontece com cada um e cada uma, não é um processo linear, mas ele é quase elíptico. Tem coisas que eu trouxe, outros eu deixei na minha trajetória. Algumas eu trouxe, outros eu deixei. Neste processo de mudança, eu fui me fazendo de um jeito novo. Não confunda novo com inédito. Quando a gente diz que nós precisamos de uma escola que seja nova, de um novo modo de fazer educação, não significa jeito inédito. Sabe por quê? Porque inédito é o que nunca existiu de nenhum modo. E eu, tal no exemplo que dava, sou uma nova pessoa, mas não sou inédito. Para eu ser inédito, eu queria ser hoje de um jeito que eu nunca tive contato. Ao contrário, muitas coisas eu fui
e outras eu deixei. Muito do que eu fui eu trouxe na minha experiência, no meu conhecimento, no meu afeto, e outras eu deixei. Por isso, falar em nova forma de agir, em múltiplos paradigmas, implica obrigatoriamente em pensar em mudança sem abandonar uma trajetória naquilo que precisa ser preservado e conservado. Sabe para quê? Para a gente continuar idoso sem ficar velho. Há uma diferença entre ser idoso e ser velho. Idoso é aquele que tem bastante idade. Velho é aquele que acha que já está pronto. Velho é aquele que acha que não precisa mais aprender. Velho é aquele ou aquela que acha que não conseguirá mais aprender. Idosa é uma pessoa de 60 anos, 65, 70, 80. Velho se pode ser com 20 anos de idade, 30, 40, 50 ou 60. Velho é aquele que acha que não precisa nunca mudar. Velho é aquele que, independentemente da idade, acha que já, como eu disse antes, está pronto. O idoso tem valor. Um museu, ao contrário do que pensam os tolos, é um lugar para coisa idosa. Lugar para coisa velha é lixo. Coisas idosas têm valor, pessoas idosas têm valor. A grande questão é, sou eu, a nossa escola é idosa ou velha? A tua escola, o lugar onde você ensina, os lugares onde ensina é idoso ou velho? Se ele é idoso, ele tem algo a ser preservado. Se ele é velho, é porque é uma estrutura que se imagina que ela já esteja acabada. E não existe isso na existência humana, nem individual e nem coletiva. Por isso, para transformar momentos graves em momentos grávidos, é necessário ultrapassar essa tensão. E uma das coisas fundamentais para poder fazer isso é ser capaz de ter algo que às vezes escapa, mas que precisa ressurgir, vitalizar o tempo todo, que é a esperança. Esperança, a necessidade de preservar a nossa capacidade vital. Momentos graves, para se tornarem grávidos, darem à luz a uma nova situação, precisam ser inflados, precisam ser recheados da nossa capacidade de esperança. Muita gente, frente às situações, frente à velocidade das mudanças, frente a tudo que se exige de nós hoje em educação, acaba desanimando. A palavra não é casual. Desanimar, puxando o latim, é perder a ânima, perder a alma. Desanimar é ficar sem um espírito de vitalidade. Desanimar é também desesperar, ou seja, perder a esperança. E Paulo Freire dizia, a gente precisa repetir sempre, é preciso ter esperança, mas, lembrava ele, esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Alguns dizem assim, eu espero que resolva, eu espero que funcione, eu espero que melhore. Isso não é esperança, é espera. Esperançar é ir atrás, é se juntar, é não desistir. Esperançar é fortalecer a capacidade vital, é construir utopias. Leonardo Boff, o grande educador e teólogo, costuma dizer que é exatamente a utopia que impede o absurdo de tomar conta da história. É a utopia que impede o absurdo de tomar conta da história. E o que é o absurdo? É a incapacidade de fortalecer a dignidade coletiva. Por isso, o educador e a educadora, aqueles que lidamos com o futuro, que lidamos com a educação que nos transporta para um novo tempo, no qual se deseje uma melhor condição de existência, onde a vitalidade, a dignidade e a fraternidade tem um lugar, é um educador esperançoso. E o esperançar passa necessariamente pela nossa capacidade de utilizar, de trabalhar na nossa vida nessa direção. O grande médico do século XX, ganhador do Nobel da Paz, Albert Schweitzer, tem uma frase que eu acho estupenda e é exatamente com ela que eu quero concluir. Schweitzer, que jovem ainda, recém-formado, podia usar todo o conhecimento e a capacidade que tinha para si mesmo. Sabe o que fez? Foi embora para a África. Ficou 50 anos lá, meio século, onde se dizia que não tem jeito, a coisa aqui é grave, o que nós podemos fazer? E ele ficou lá, em meio àquela pobreza, para proteger a vida. Schweitzer tem uma frase que diz o seguinte, a tragédia não é quando um homem morre, a tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. E o que não pode morrer? A esperança.
Momentos graves se tornam grávidos quando a esperança permite levar adiante a nossa utopia, o nosso sonho. Por isso, novos paradigmas nos novos tempos são aqueles que estão alicerçados, que estão escudados, que estão protegidos na capacidade de esperançar.